Fala pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo dos pórticos planos isostáticos, eu vou resolver com vocês um pórtico engastado. E como sempre eu vou começar aqui determinando as reações de apoio. Nesse caso, por se tratar de um engaste que restringe deslocamento vertical, horizontal e rotação, nós teremos, em consequência dessa oposição ao movimento, uma reação vertical VA, uma reação horizontal HA e um momento MA. Logo, fazendo somatório de forças horizontais igual a zero, nós teremos que HA deverá ser igual a 0,5 tonelada força. Aplicando somatório de força vertical igual a zero, nós teremos VA menos 2 vezes 4, que é a resultante da carga distribuída, menos 1, que é o valor da força concentrada, igual a zero. VA será igual a 9 toneladas força. Agora, aplicando o somatório dos momentos em A igual a zero, considerando o anti-horário positivo, nós teremos o próprio MA gerando momento no sentido anti-horário, a força de 0,5 tonelada na horizontal, cuja distância perpendicular em relação ao ponto A é de 4 metros, vai gerar um momento no sentido horário de 0,5 vezes 4, isto é, o momento é de menos 0,5, porque está no horário, vezes 4. A força distribuída também gera momento, nesse caso no sentido horário, portanto negativo, e de valor igual a resultante da carga distribuída, que vai ser 2 vezes 4, ou seja 8, vezes a distância dessa força em relação ao ponto A, distância perpendicular. A força resultante aqui ela vai estar a 2 metros, mais esses 3 metros eu tenho uma distância de 5 metros em relação ao ponto A, uma distância perpendicular ao sentido da força. E essa força de 1 tonelada força também gera um momento, também no sentido horário, portanto, também negativo. Menos 1 vezes 7. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero, logo, MA será igual a 49 tonelada força vezes metro. Agora, conhecida todas as ações que solicitam a estrutura, a gente pode fazer seções nos nós da estrutura para, a partir desses, traçar os diagramas. É importante notar que nós teremos aqui apenas um nó interno. Então, nessa extremidade A, nós já conhecemos os esforços, porque nós conhecemos as reações de apoio. Aqui nós teremos um momento MA que irá gerar uma flexão negativa de 49, então menos 49. E as reações VA e HA, nós precisaremos representá-las a partir das suas projeções perpendiculares e paralelas ao eixo da barra, porque aí sim nós podemos obter as forças cortantes e força normal no ponto. O ponto B é o nó interno. O esforço nesse caso não é conhecido porque ele depende da interação entre as barras. E no ponto C nós temos uma extremidade livre, cujo momento fletor é zero, cuja força normal é zero, porque não tem nenhum desses esforços aplicados na extremidade, e cuja força cortante tem um valor de 1 tonelada força. Como ela é uma força que está para baixo e é aplicada na extremidade direita, ela é uma força cortante positiva. Bem, então para resolver o nosso problema, basta que a gente determine os esforços internos no ponto B. E para tanto eu vou romper a estrutura em uma seção imediatamente após ao ponto B e uma seção imediatamente antes a esse ponto. Assim nós conseguiremos obter o efeito desse carregamento na estrutura tanto no trecho AB como no trecho BC. Sendo assim, essa seção que eu vou chamar de B é uma seção feita no trecho inclinado e a seção que eu vou chamar de B' será feita nessa barra horizontal. Então, pessoal, seccionando a peça em um ponto imediatamente antes ao nó, faz com que aquela força horizontal de 0,5 não entre nessa parte da estrutura. Lembrando, pessoal, quando eu rompi aqui a peça, eu peguei a parte compreendida no trecho inclinado, contudo, nada impediria que eu tivesse pego essa outra parte da estrutura, tá bom? Os esforços têm que dar o mesmo valor. Afinal, é a mesma seção. Então, aqui para garantir o equilíbrio desse trecho, nós deveremos ter uma força normal à barra, NB, uma força cortante, VB, e um momento fletor, MB. Para obter o momento MB, eu vou trabalhar num sistema de coordenadas globais mesmo, porque ele vai ser indiferente. Lembrando, eu cortei aqui a uma distância vertical de aproximadamente 4 metros e horizontal de aproximadamente 3 metros. Isto é, praticamente em cima do nó. Sendo assim, somatório dos momentos em B igual a zero resultará em MB, estou adotando aqui anti-horário como positivo, menos 0,5 vezes 4, menos 9 vezes 3, esses são os momentos gerados pelas forças concentradas horizontal e vertical, mais
49, que é o momento concentrado no apoio. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Portanto, MB deverá ser igual a menos 20 tonelada força vezes metro. Agora, para poder aplicar as condições de equilíbrio associadas às forças, eu vou trabalhar num sistema de coordenadas locais. Afinal, se eu for decompor o NB e o VB para o sistema global, ou seja, se eu for representar aqui o NB em função de um NBX e NBY, nós vamos ter, ao efetuar o somatório de forças horizontais, nós vamos ter uma equação que envolve tanto o VB como o NB, porque ambos possuirão projeções na horizontal. Logo, para a gente encontrar o valor de NB e de VB, nós precisaremos resolver um sistema 2x2. Para não ter que resolver sistema, eu vou jogar todo mundo para o sistema local. Então, o meu somatório das forças em X será assumindo que X é o eixo longitudinal da barra e, naturalmente, Y será o eixo perpendicular a X. Aí sim, efetuando o somatório das forças em x', só entra NB e em y' só entra VB. Nós não teremos uma equação que envolva as duas incógnitas do nosso problema, que são os esforços NB e VB. Tá claro? Bem, essa barra eu vou considerar que ela está a um ângulo θ em relação à horizontal. Sendo assim, essa força de 9 toneladas poderá ser assim decomposta. Aqui vale θ. Então, a projeção transversal à barra, ou seja, o valor dessa força no eixo y', ela é adjacente ao ângulo θ, e por essa razão basta que eu multiplique o 9 pelo cosseno do ângulo. Para encontrar a projeção paralela, eu tenho que multiplicar o 9 pelo seno do ângulo. Já a força horizontal de 0,5, está aqui, ó, θ em relação à barra, ela pode ser representada segundo esses outros dois vetores. Um vetor aqui paralelo à barra, que é uma projeção adjacente ao ângulo, ou seja, eu vou usar o 0,5 vezes o cosseno do ângulo para obtê-lo. E uma projeção oposta ao ângulo, que eu vou obter multiplicando pelo seno. E é claro, quem é o cosseno e quem é o seno do ângulo? Se esse aqui é o ângulo, o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 3 e a hipotenusa é 5, né? Lembrando, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tira a raiz, dá igual a 5, né? Então esse é o comprimento da barra inclinada. Isso dá um cosseno de 0,6. E o seno vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, que dá igual a 0,8. Portanto, então, 0,5 vezes o cosseno do ângulo, que é igual a 0,6, dá igual a 0,3 vai ser igual a tonelada. 0,3. 0,5 E vezes 0,5 que é o vezes seno o seno do ângulo, que é dá igual a 0,4 toneladas. 0,4, dá igual a 0,2. Agora, 9 vezes o seno, que é 0,8. Agora aqui, ó, 9 vezes dá igual a 7,2 tonelada. E 9 vezes 0,6, que é o cosseno, dá igual a 5,4 toneladas. Agora, é claro, eu preciso dessa resultante. Aqui nós vamos ter uma força no sentido de x' igual a 7,2 e uma força no sentido contrário de 0,3. A resultante no sentido de x' será, então, 7,2 menos 0,3, que dá igual a 6,9, nesse caso, subindo, né? Então, essa dupla de forças horizontais será trocada por uma única força de 6,9 na direção do eixo da barra. E transversal à barra, nós temos uma força de 5,4, referente à decomposição das 9 toneladas, e uma outra força de 0,4, referente à decomposição dos 0,5 toneladas. Ambas para cima, portanto, vão se somar. 0,4 com 5,4, que dá 5,8. Então, aqui tem uma vertical de 5,8. Essas são, pessoal, portanto, as nossas reações no sistema de coordenadas locais. E era o que eu precisava para poder aplicar as condições de equilíbrio. Logo, fazendo o somatório das forças na direção de x' igual a 0, nós teremos 6,9, que está para a direita em relação ao eixo x, eu estou assumindo que ele está para cá, ó, x', mais NB igual a 0. Logo, NB será igual a menos 6,9 toneladas. Agora eu vou somar na direção do eixo y'. Então, o somatório das forças em y' devem ser iguais a 0. Dessa maneira, nós teremos 5,8, que está no sentido positivo do eixo y', menos VB igual a 0, porque VB está no sentido contrário. Então, VB vai ser igual a 5,8 positivo.
Com isso a gente consegue terminar a análise da seção B no trecho inclinado. Assim como nós fizemos lá para a viga inclinada, pessoal, sempre que houver um trecho inclinado, tentem obter todas as ações de um sistema local. Fica mais fácil, tá bom? A gente consegue obter o valor do esforço com uma única equação de maneira direta. Bem, naturalmente, agora nós vamos para a seção B', que é uma seção imediatamente após ao nó. Assim como essa abordagem que nós acabamos de ter, nós teremos que romper a peça um pouquinho depois do nó e teremos a oportunidade de escolher que parte queremos trabalhar. Tá bom? Posso trabalhar com essa ou trabalhar com essa, nós chegaremos aos mesmos resultados. Eu vou fazer a análise inicialmente com essa parte e depois, só para mostrar, eu sei que é meio óbvio, mas eu vou mostrar que se eu tivesse calculado usando essa outra parte, também chegarei no mesmo resultado, tá bom? Eu vou começar primeiro fazendo esse trecho inclinado que a gente já trabalhou aqui. Conforme eu já mencionei, a nossa força normal será NB' na horizontal, força cortante VB' na vertical. Lembrando que eu estou colocando os esforços internos sempre no sentido positivo, porque o sinal que eu obtenho aqui aplicando as condições de equilíbrio já é o sinal que eu levo para o diagrama. E o momento fletor para ser positivo no sentido anti-horário. Obviamente, pessoal, o momento fletor não vai mudar, ele tem que assumir o mesmo valor. Afinal, é um único nó compartilhado por duas barras. Isso é diferente da força cortante e da força normal, porque essa força cortante e força normal, além de serem afetadas pela aplicação da força concentrada, elas dependem do sentido da força, né? Uma força quando é transversal à barra é cortante, quando é paralela é axial. Então, obviamente, com essa mudança de direção, haverá uma mudança também no esforço interno. Para o momento fletor não, porque ela é indiferente em relação ao sentido. O momento ele só está contido no plano, mas ele age em torno do eixo Z. Isto é, fazendo o somatório dos momentos em B' igual a zero, vai dar exatamente o mesmo valor, porque essa peça fica igual à outra. Afinal, esse 0,5 toneladas não gera momento, porque essa força é aplicada aproximadamente em cima do ponto. Essa distância aqui, mais uma vez, estou sendo insistente, é aproximadamente zero, é um limite. E a única alteração em relação ao ponto anterior é justamente essa força. Portanto, o MB' será novamente igual a menos 20 toneladas força vezes metro. Agora, fazendo o somatório das forças horizontais igual a zero, nós teremos NB' para a direita, que eu estou assumindo como positivo, mais 0,5, que é essa força aqui, menos 0,5, que é o valor da reação de apoio. Tudo isso igual a zero. Logo, NB' será igual a zero. Agora, fazendo o somatório das forças verticais igual a zero, nós teremos 9 para cima, menos VB', está para baixo. Isso aqui tem que ser igual a zero. VB', portanto, terá que ser igual a 9 toneladas força. Isto é, obtivemos os esforços internos sem complicações. Agora, pessoal, quero que vocês reparem que, alternativamente, nós poderíamos ter pego a outra parte da viga, que está submetida a uma carga distribuída de 2 toneladas por metro, e na extremidade tem uma força de 1 tonelada força aplicada. E esse trecho tinha um comprimento de 4 metros. Essa é a mesma seção B', só que ao invés de estar pegando a parte da esquerda, eu estou pegando a parte da direita para analisar. Os resultados precisam ser exatamente iguais, afinal é a mesma seção. Então aqui, para que o equilíbrio seja assegurado, nós deveremos ter uma força NB', uma força cortante VB' e um momento MB'. Fazendo a soma das forças horizontais igual a zero, nós teríamos NB' igual a zero, porque não tem nenhuma força horizontal aplicada nessa barra. Fazendo a soma das forças verticais igual a zero, nós teríamos VB' para cima, menos 2 toneladas vezes 4, que é a resultante da carga distribuída, menos 1, que é igual a zero. 2 vezes 4 dá 8, menos 8, menos 1 dá menos 9, passa para o outro lado positivo, então VB' é igual a 9 toneladas força positiva. Notem, o mesmo valor e o mesmo valor. E o momento? O MB' aqui, para gerar uma flexão positiva, ele teria que estar, na verdade, no sentido horário, porque a seção é à esquerda. Então nós teríamos, fazendo somatório dos momentos MB' igual a zero, tomando como positivo o anti-horário, nós teríamos menos MB', menos 2 vezes 4 para ter resultante, vezes 2, que é o momento gerado por essa resultante, menos 1 vezes 4. Tudo isso igual a zero. MB' passa para o outro lado, fica positivo, então aqui vai ficar menos 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16.
Aí menos 16 menos 4 dá menos 20. Que é o mesmo valor que a gente obteve aqui. Dessa maneira, pessoal, mais uma vez, tanto faz. Vocês vão cortar e escolher que parte da estrutura vocês querem pegar. Então eu corto um pouquinho antes do nó e corto um pouquinho após o nó para pegar a transição dos esforços. Isto é, para cada nó interno eu faço 2 seções se houverem 2 barras. Se tiverem 3 barras, serão 3 seções. Ou seja, se for um nó aqui compartilhado por 3 barras, tem uma seção aqui, uma aqui e uma aqui. Que parte da peça eu quero analisar? Aqui você achar que é mais fácil. Para o nosso exemplo aqui, ambas são fáceis. Agora que nós temos todos os esforços internos, nós podemos finalmente traçar os diagramas. Eu vou então representar as forças que atuam nas extremidades de cada barra, em seus sentidos naturais para assegurar o equilíbrio e no sistema de coordenadas locais. A partir desses, a gente traça os diagramas. Eu vou começar aqui pelo nosso diagrama de esforço normal. No trecho AB, eu tenho na extremidade esquerda uma força de 6,9 comprimindo a barra. Então aqui é menos 6,9. E no ponto B eu tenho outra força de 6,9 também comprimindo a barra. Lembrando, pessoal, a barra tem que estar equilibrada. Sendo assim, se aqui é 6,9, do outro lado tem que ser 6,9 também. Afinal, não tem nenhum outro carregamento no interior do elemento. Então aqui também tem menos 6,9. No interior do elemento, como não há outras cargas axiais aplicadas, segue constante. No trecho BC não tem força normal, nem na extremidade esquerda nem na extremidade direita. Então a força normal é nula, ou seja, nós só temos o pilar sendo comprimido. Agora vamos para a força cortante. Eu vou só colocar aqui, eu sempre gosto de colocar o desenhozinho. Força cortante positiva quando a peça distorce no sentido horário. Então força cortante do lado esquerdo, provocando em relação ao ponto B uma rotação de sentido horário. Isto é, essa força cortante é positiva, né? Assumindo aqui as nossas fibras internas, nós teremos aqui uma força cortante de 5,8 positivo. Na outra extremidade, a força cortante também é de 5,8, só que nesse caso ela está para baixo, provocando em relação ao ponto A uma rotação de sentido horário. Ou seja, também é positiva. Então aqui nós também temos 5,8. Não há carregamento no interior do elemento, portanto a força cortante ela segue constante, fechando o diagrama. Agora, no ponto B', ou seja, olhando para a viga, eu tenho uma força cortante 9. Para cima, ou seja, o salto é positivo. Ela está girando em relação ao ponto C, a peça no sentido horário. Então, nós teremos aqui 9 toneladas de força positiva. Já no ponto B, a força transversal à barra é de 1 tonelada para baixo. Por estar para baixo, ou seja, girando em relação ao ponto B, a peça no sentido horário, essa força cortante também será positiva. Então, ela tem valor unitário positivo. Como a peça está em seu interior sujeita a uma carga distribuída, essa variação será linear. Finalmente, nós podemos traçar o diagrama de momento fletor. No ponto A, nós temos um momento fletor que, assumindo que essa face é a face inferior da viga, estará sujeita na extremidade ao momento de 49 toneladas força vezes metro negativo. Está fletindo a peça negativamente, né? Ela vai gerar uma curvatura nesse sentido. Lembrando, o momento na extremidade esquerda vai gerar uma flexão positiva quando estiver no sentido horário. E na direita quando estiver no sentido anti-horário. Essa flexão será negativa de valor igual a menos 49. No ponto B, o momento de 20 toneladas vezes metro é aplicado no sentido horário. Só que na extremidade direita essa flexão só é positiva se estiver no sentido anti-horário. Ou seja, aqui nós temos um momento de menos 20 toneladas força vezes metro. No interior da barra não tem carregamento, né? A força cortante é constante, por essa razão o momento fletor varia de maneira linear. No ponto B, só que olhando para a viga, o momento fletor tem que ser o mesmo, já que é um nó só compartilhado pelas 2 barras, haverá uma continuidade e, portanto, uma transferência integral desse momento. E é claro, eu já comentei os motivos disso, né? A força cortante, a força normal mudam de acordo com o sentido da barra, são, portanto, influenciadas e tendo descontinuidade de seus valores devido a essa mudança do sentido no plano. Mas o momento fletor não. Então a gente tinha que ser menos 20 aqui. Essa mesma informação pode ser vista desse modo. Olhando para esse momento aqui, ó, 20 anti-horário da extremidade esquerda significa momento negativo. Na extremidade direita não tem momento concentrado, então ele é nulo. E como se dá a variação entre o ponto B e o ponto C? A força cortante varia linearmente, ou seja, segundo a equação de primeiro grau, ou seja, o momento fletor irá variar segundo uma parábola. E a força cortante ela é positiva,
em toda a barra. Sendo assim, o momento fletor ele só cresce. Ele tem menos 20 e ele vai crescer o equivalente a essa área do diagrama de força cortante, de tal modo que ele zere aqui no ponto. Ou seja, essa área tem que ser igual a 20 positivo. Menos 20 mais 20 vai dar 0 lá na ponta. E se a gente fizer, ó, 9 mais 1, base maior mais base menor, vezes a altura, que é 4, dividido por 2, dá 20 positivo. Então, como o momento fletor, eu vou ligar esses dois pontos aqui por uma linha tracejada, como o momento fletor ele só cresce, ele não passa para outra parte, né? Ele fica só uma parabolazinha aqui, ó, só com valores negativos. Ele não chega a crescer o suficiente para ter um pico de valor positivo. Então, a nossa peça inteira estará sujeita apenas a momentos fletores negativos. Faz total sentido, é claro, né? Se imaginarmos como essa peça está se deformando. Lembrando que a gente só tem aquele ponto de inflexão, ou seja, que o momento fletor está crescendo e depois ele começa a decrescer, quando a força cortante muda de sinal, né? Então, se ela vem positiva, ela vem crescendo até esse ponto. Chegou nesse ponto que ele é igual a 0, o momento fletor é máximo. A força cortante fica negativa, aí sim ele começa a diminuir. Então, esse pico aqui, essa crista no diagrama de momento fletor só vai acontecer quando eu tiver uma força cortante alternando entre negativo e positivo, que representa um caimento e um decrescimento, ou o contrário. Lembrando, pessoal, que para que a gente não precisasse fazer duas seções em um mesmo nó, eu poderia fazer a seção no primeiro nó e jogar os efeitos dessa barra no sentido contrário na outra parte. A gente poderia analisar só essa seção, obtendo os esforços internos, e esses valores a gente jogaria na seção adjacente em seus sentidos contrários, como uma reação. Tá massa? Então é isso, pessoal. Até a próxima.